Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou iniciar um mini curso de Entity Framework Core usando o Visual Studio 2017 Community. Este mini curso é um resumo do meu curso completo de Entity Framework Core que foi lançado esta semana e que você pode conferir no portal macorati.net. O curso apresenta os conceitos do básico ao intermediário, com 87 videoaulas e com exercícios resolvidos. Você pode ver o conteúdo de cada aula e a duração, pode também assistir uma aula de demonstração do curso e pode fazer o seu pedido na loja do site. Então, nesta primeira aula do nosso mini curso, eu vou apresentar os conceitos básicos sobre o Entity Framework Core. Então, vamos lá. O Entity Framework Core ele é a nova versão do Entity Framework 6, a ferramenta ORM da Microsoft. Essa nova versão ela foi totalmente reescrita e é de código aberto, ela é mais leve e é mais rápida, ela é extensível e ela é uma versão multiplataforma. Assim você pode desenvolver aplicações para Windows, Linux e Mac usando o Entity Framework Core. O Entity Framework Core é uma ferramenta ORM e ela abstrai os objetos .NET e os comandos SQL que você teria que usar no seu programa. Ela permite trabalhar dessa forma com dados relacionais na forma de objetos de domínio. E essa nova versão ela introduz novos recursos e melhorias em relação ao Entity Framework 6. E o que é muito importante, ela mantém a experiência do desenvolvedor que usava o Entity Framework 6, porque as APIs de alto nível permanecem as mesmas. Então vamos ver o que é uma ferramenta ORM. Uma ferramenta ORM ela é uma ferramenta usada para armazenar dados de objetos de domínio para o banco de dados relacional de forma automática e sucinta. Dessa forma, uma ferramenta ORM ela vai gerar objetos que mapeiam virtualmente as tabelas em um banco de dados. A ferramenta ORM ela utiliza os objetos da classe de domínio, representado por classes objetos, no seu programa, na sua aplicação, e mapeia as informações para os objetos do banco de dados relacional. As vantagens em usar uma ferramenta ORM como o Entity Framework Core são muitas. Dentre elas, nós podemos citar que ela harmoniza os tipos de dados entre a linguagem usada e o banco de dados. No nosso caso, é a linguagem C#. Ela abstrai os objetos para gerenciar os dados e os comandos SQL. Dessa forma, o programador não tem que se preocupar em criar comandos SQL, nem usar objetos .NET, como connection, command e assim por diante. Ela reduz o tempo e o custo de desenvolvimento. Ela permite manter o nosso design de banco de dados separado do design da classe de domínio. E ela também automatiza as operações CRUD. E o que nós podemos fazer com o Entity Framework? Onde nós podemos usar o Entity Framework Core? Nós podemos usar em aplicações NetCore e também podemos usá-lo com o Entity Framework 4.6.1 ou superior. A versão atual estável do Entity Framework Core é a 2.1 que foi lançada agora em maio de 2018. E ele também dá suporte à ferramenta de linha de comando NetCore CRI. E ele é modular e suporta diversos provedores de banco de dados, como o SQL Server, o MySQL, o Postgre, o Oracle, o SQLite, etc. Aqui nós temos os links para diversos tópicos do Entity Framework Core, como a documentação no GitHub, um roadmap para estudo do Entity Framework Core, um link para problemas e resolução de problemas e o link da documentação do Entity Framework Core. Agora, quais tipos de aplicação nós podemos desenvolver com o Entity Framework Core? Nesta figura, nós temos um resumo, onde aqui eu tenho os tipos de aplicação que eu posso desenvolver. Aqui eu tenho o Entity Framework Core, aqui eu tenho
o framework utilizado e aqui o sistema operacional. Dessa forma, para criar aplicações ASP.NET Core, Web API, Console, aplicações NetCore, eu vou usar o Entity Framework Core no NetCore e eu posso desenvolver para Windows, Mac e Linux. Eu posso desenvolver também aplicações Console, Windows Forms, WPF, ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC, usando o Entity Framework Core. Para isso, eu tenho que usar o Net Framework 4.5 ou superior. E aí eu estou desenvolvendo para Windows. Posso desenvolver para Windows 10 na plataforma UWP usando o Entity Framework Core. Aí eu vou criar aplicações mobile, Xbox e as IoT, Internet das Coisas. E posso desenvolver aplicações mobile para Android, iOS e Windows usando o Entity Framework Core e o Xamarin. E o sistema operacional pode ser tanto o Android ou a iOS como o Windows Phone. O Entity Framework Core ele tem duas abordagens principais que nós vamos mostrar nesse curso. A primeira é Code First, ou código primeiro. Nessa abordagem, nós criamos o banco de dados e as tabelas usando a migração, ou Migrations, que é uma ferramenta do Entity Framework Core, com base nas convenções e nas configurações fornecidas nas classes do domínio da aplicação. Essa abordagem ela é muito útil no DDD, Domain Driven Design. Então, nessa abordagem, eu parto das classes de domínio, uso o Entity Framework, ele vai criar o banco de dados e as tabelas. A outra abordagem que nós vamos ver é a abordagem Database First. Nessa abordagem, nós podemos criar as classes de domínio e o contexto com base em um banco de dados que já existe, usando os comandos do Entity Framework Core. Essa abordagem ela é um pouco limitada, porque ela não tem suporte a um design visual nem um assistente. Você tem que fazer na linha de comando. Então, nessa abordagem, nós partimos do banco de dados e geramos as classes de contexto e as classes de domínio usando o Entity Framework. Ou podemos também, nessa abordagem, criar manualmente um modelo para corresponder ao banco de dados para acessar o banco de dados que já existe. E quais bancos de dados nós podemos acessar? O Entity Framework Core ele usa um modelo de provedor para acessar diferentes bancos de dados relacionais. E esses provedores eles são incluídos na sua aplicação via NuGet. Apenas para relacionar os principais provedores de banco de dados, nós temos o SQL Server e o correspondente pacote NuGet que você tem que instalar. O MySQL, aqui eu tenho um provedor da MySQL e eu também tenho um provedor da Pomelo. Aqui eu estou listando os provedores principais. Às vezes eu posso ter mais de um provider, dependendo do fornecedor. O PostgreSQL, o SQLite, o SQL Compact, o SQL Server in Memory, que é um recurso novo no Entity Framework Core, que nós podemos trabalhar com o SQL Server na memória. Então, esses são pacotes NuGet que você tem que instalar para acessar os bancos de dados. Então, um requisito fundamental para usar o Entity Framework Core com um banco de dados relacional é instalar o respectivo pacote do provedor via NuGet. E como que o Entity Framework Core acessa os dados? O Entity Framework Core ele acessa os dados usando um modelo. E o modelo ele é composto das classes de entidade e de um contexto derivado que representa uma seção com o banco de dados. Nós vamos usar o contexto para pesquisar e salvar os dados. E nós podemos criar um modelo usando as seguintes abordagens. Podemos gerar um modelo a partir do banco de dados existente, que seria a abordagem Database First. Posso codificar manualmente o modelo para corresponder ao banco de dados, que também segue a abordagem DB First, ou posso usar o Migrations para criar um banco de dados a partir de um modelo definido via código, usando a linguagem C#, que é a abordagem Code First. Então, nós vamos usar muito a geração e a criação de um modelo de entidades da classe de contexto para gerar a tabela e o banco de dados. Então, nesse curso, nós vamos usar o Entity Framework Core 2.1, que é a versão estável mais atual, e o Visual Studio Community. Então, essas duas ferramentas são gratuitas. Então, o que eu preciso basicamente para poder usar o Entity Framework Core numa aplicação? Eu preciso do provedor de banco de dados,
Quando eu instalo o provedor, ele já vai incluir a referência ao Entity Framework Core. E eu posso fazer essa instalação usando o comando install package no Package Manager Console ou no Visual Studio, como eu vou mostrar nas aulas a seguir. E eu tenho que instalar uma ferramenta para executar os comandos do Entity Framework Core, quer seja o Migrations na abordagem Code First, quer seja o Scaffolding na abordagem Database First. E o comando que eu dou no gerenciador do console é o Install Package Microsoft Entity Framework Core Tools e a versão é a 2.1.1. Então, basicamente, são essas duas ferramentas que eu vou utilizar na maioria dos exemplos do curso, usando o Visual Studio 2017 Community. Assim, para concluir, na grande maioria das aplicações que nós vamos criar durante o curso, nós vamos seguir o seguinte roteiro. Vamos criar um projeto no Visual Studio. Geralmente vamos usar um projeto Netcore do tipo console. O objetivo em usar um projeto do tipo console é focar basicamente nas funcionalidades do Entity Framework Core. Então eu não vou criar uma aplicação Windows Forms, nem WPF, nem ASP.NET Core, embora eu possa usar o Entity Framework Core com todas essas aplicações. Para tornar as coisas mais simples e focar no Entity Framework Core, nós vamos usar, na maioria dos casos, uma aplicação do tipo console. Aí eu vou instalar os pacotes no get necessário, que é o provedor e o tools, que eu mostrei no slide anterior. Depois eu vou definir o modelo de entidades e a classe de contexto. Vou usar o dbContext e o dbSet, que eu vou explicar nas aulas a seguir. Essa é a abordagem Code First, que vai ser a abordagem que eu mais vou utilizar. Vou definir o provedor do banco de dados, para indicar qual banco de dados que eu vou acessar, definir a string de conexão, e depois eu vou aplicar um Migrations para gerar o banco de dados e as tabelas. Isso na abordagem Code First. Então, na semana que vem, nós vamos começar a usar o Entity Framework Core na prática e mostrar seus principais recursos e ver como ele funciona. Então, até lá!